Olá, meus queridos do programa Foro de Moscou. Hoje, quarta-feira, 11 de março de 2020, eu, jornalista William Robson, ao lado do meu querido jornalista Bruno Barreto, vamos trazer as análises dos principais notícias do dia, publicadas pelos meios de comunicação. E também, avisando logo de início, que se vocês ainda não se inscreveram, aproveite, se inscreva no canal no YouTube para concorrer a 5 livros. Bruno está mostrando os livros aí para vocês. Aproveite também para curtir, compartilhar. Não deixe de participar do nosso programa. Bom dia, boa tarde, boa noite, Bruno. Bom dia, boa tarde, boa noite, William. Semana agitada na política do Rio Grande do Norte. O presidente Bolsonaro vem à capital do Oeste. Vai cumprir a agenda, vai ser no Hotel Termas, viu? Nada de povo. No Hotel Termas, solenidade fechada, nada de Ferro de Engomar, de Santo Antônio, de nada. É verdade, Bruno. Inclusive, Bruno, você está falando, foi destaque aqui no portal do RN, eu estou compartilhando aqui com os colegas e com nossos queridos, exatamente isso, que o evento com Bolsonaro e Moro começa às 16 horas no Hotel Termas, então não vai ser nada popular, até porque ele não é popular, em Mossoró particularmente, ele foi derrotado nas urnas, ele não tem essa popularidade toda em Mossoró, mesmo sabendo que em Mossoró tem um grande número de admiradores, mas ele não vai permitir que esses admiradores o prestigiem, né? Pois é. Nas redes sociais tem muito comentário. O presidente é popular em Mossoró. O presidente é querido em Mossoró. Olha, eu vou começar logo hoje tentando ensinar esse povo a entender que a avaliação geral de uma cidade sobre um político não se dá por meio da bolha social que você vive. A bolha social que você vive não representa a totalidade de uma cidade. Exemplo, você está lá, convive com um bocado de conservador, de bolsonarista. Você acha que ele está matando a pau. Só que se você for lá no Alto da Conceição ou no Santo Antônio, lá nas Malvinas, quando você chegar lá, você já vai ver outro tipo de avaliação. Quando você for numa universidade, você vai encontrar outro tipo de avaliação. E é por isso que, para você dizer que um governante é mal avaliado, você tem que recorrer aos números. Eu digo que Bolsonaro, Rosalba e Fátima Bezerra são mal avaliados em Mossoró. As pesquisas realizadas no ano passado atestam isso. Houve algum fato novo para melhorar a imagem dos três? Não. Então, eles continuam mal avaliados em Mossoró. O que eu estou dizendo vale para Bolsonaro, vale para Fátima Bezerra e vale para Rosalba Ciarline. Então, meu povo, não me venham com achismo. Muita gente chega e, porque eu acho. Você não acha nada. O que você acha não tem a menor relevância. O que eu acho também não. O que tem que ver é o que está na pesquisa. A pesquisa diz o quê? Bolsonaro é, por sinal, o mais mal avaliado dos governantes. E, Bruno? É o pior índice de avaliação. Bolsonaro perdeu em Mossoró no segundo turno, com uma maioria de 24 mil votos de Haddad. É preciso lembrar que no primeiro turno, os votos de Haddad e Ciro se dividiram, ou seja, os votos que tradicionalmente a esquerda estava tendo em Mossoró em eleições presidenciais se dividiu em Haddad e Ciro. Houve aí na semana da eleição uma onda cirista muito forte, principalmente das camadas médias da sociedade. O pessoal mais progressista das camadas médias acabou preferindo votar em Ciro. No segundo turno, esse pessoal foi praticamente todo para Haddad. E aí Haddad despachou Bolsonaro aqui em Mossoró. Aqui no Rio Grande do Norte, Bolsonaro também perdeu feio.
Haddad colocou quase 70% dos votos válidos. Então, gente, é preciso entender, no contexto do Rio Grande do Norte, Bolsonaro é mal avaliado. Eu ando na periferia, eu converso com as pessoas. As pessoas da periferia estão indignadas com o presidente Bolsonaro. Eu converso, eu vou no boteco, eu sento para conversar. As pessoas mais humildes estão indignadas com o Bolsonaro, principalmente as mulheres pobres. É o perfil mais indignado com o presidente. Sabe por quê? É aquela pessoa que está perdendo o Bolsa Família. É aquela pessoa que está tendo que sente mais. Então, gente, não se iludam, não. Não se iludam com sua bolha. O que eu estou dizendo para você vale para mim, vale para o William. Nós temos a mesma bolha social. E a gente não pode fazer nossas avaliações aqui com base nas nossas bolhas. Nós temos muitos amigos que são esquerdistas. Boa parte deles concorda com o governo de Fátima Bezerra. Aí eu vou achar por que eles estão dizendo que o governo de Fátima Bezerra está bom, é a avaliação geral da sociedade, e não é. Entendeu? É a mesma coisa. A prefeita Rosalba Ciarlini é mal avaliada. Isso quer dizer que ela vai perder a eleição? Eu já expliquei 300 mil vezes aqui. Por que ela consegue, mesmo sendo mal avaliada, ser favorita? Eu já expliquei. 200 vezes. Se eu quisesse aqui dizer, Rosalba vai perder, porque ela é mal avaliada. Não. Ela é mal avaliada, mas há um fator emocional em torno dela. Ela tem um eleitorado cristalizado. E aí eu não vou ficar chovendo no molhado para tentar explicar questões de natureza racional para figuras passionais. Fica difícil para a gente poder fazer um bom trabalho assim. E, Bruno, eu queria ressaltar aqui um fator interessante, principalmente nessa questão da visita de Bolsonaro, que ele vem aqui acompanhado também com uma comitiva e tal. Rosalba vai participar também. A governadora, evidentemente, Fátima Bezerra também vai participar, mesmo sendo de partidos opostos, mas essa questão é institucional. Mas, no caso... Um outro debate. Exatamente. Mas tem uma questão importante aí, que ele vai chegar no momento, vamos colocar, delicadíssimo do ponto de vista nacional, não apenas por conta do coronavírus, mas pela incompetência do ministro Guedes na condução da economia brasileira. Houve o PIB do ano passado de 1%, e as previsões, segundo o jornal Folha de São Paulo, vou compartilhar aqui com vocês, é de um corte na projeção do PIB de 2020 de 2,40 para 2,10. Ou seja, quando Dilma foi presidente e se falava em PIB, o índice era de 2,80. A projeção aqui do governo para 2020 é 2,10. E por conta do crash nas bolsas e no crash global, que afetou o setor de petróleo no Brasil, o Estado quer intervir. Olha só, o Estado neoliberal de Paulo Guedes e de Bolsonaro quer intervir na economia brasileira sobre o preço dos combustíveis, aumentando o preço dos combustíveis, Bruno. Houve uma desvalorização do petróleo no mundo, mas Bolsonaro quer aumentar o preço dos combustíveis, está aqui no Brasil 247, governo Bolsonaro quer aumentar impostos sobre os combustíveis e governadores reagem para tentar compensar e equilibrar essa perda da Petrobras. Ou seja, quando a gasolina, quando o preço sobe, automaticamente sobe. E quando baixa, que deveria baixar para todo mundo, o governo quer aumentar para compensar o prejuízo. É uma complicação essa que o governo Bolsonaro está fazendo. E diante dessa situação, Bruno, o aumento de combustível, PIB em queda, inflação, já anunciou uma pequena alta da inflação esse mês. Agora, Rosalba ela faz a declaração, isso saiu no Diário Político do Volúvel, Prachetes, oportunidade para apontarmos caminhos, diz prefeita Rosalba sobre vinda do presidente a Mossoró. Ou seja, Rosalba, ela diante de tudo isso, ela ainda está achando que Bolsonaro tem rumo, não é isso? Ela acha. Na verdade, eu vou
vou puxar aqui o contexto histórico, certo? Os rosados sempre estão ao lado do governante de plantão. Sempre buscam ser alinhados com o governo federal. Foi assim da década de 40, foi assim nos anos 50. Eles apoiaram Getúlio, apoiaram Juscelino. Quando chegou na época do golpe militar, Dizuí, em princípio, foi contra, mas Van Rosado apoiou. Depois eles se alinharam com o regime militar. Dizuí era senador. Depois ele assumiu o INDA, que eu já, se não me engano, é equivalente ao INCRA. Foi prefeito, sempre aliado com o regime militar. Tentou ser governador 3 vezes, pedindo apoio do regime militar. Quando chegou no colégio eleitoral, Van Rosado votou em Maluf para presidente, não votou em Tancredo. Mas, em outubro de 85, Van Rosado já estava afiliado ao PMDB. Já estava na base do presidente Sarney. Foi assim no governo de Collor, foi assim no governo de Fernando Henrique, que tinha lá Betinho e Laíra, e os dois brigavam aqui, mas lá estavam juntos. Foi assim no governo de Lula. Embora Betinho fosse do PFL, embora Rosalba fosse senadora, já com o nome de DEM, eles não brigavam com o governo federal. Rosalba não fez oposição a Lula no mandato dela de senadora. E Betinho brigou com o DEM para sair do partido, para ir para o PP, para poder fazer parte da base do presidente Lula. Joga no Google que você encontra. Só procurar no Google. Betinho, eu entrevistei Betinho várias vezes, ele dizia, eu quero sair do PFL porque eu quero integrar a base do presidente Lula. Sandra Rosado sempre apoiou os governos do PT enquanto foi deputada. Sempre esteve alinhada com os governos do PT. Repare, Rosalba, é o que o povo só sabe o dramalhão, não sabe a parte prática. Quando o Gilberto Kassab foi fundar o PSD, em 2011, Rosalba queria ir para o PSD. E, do ponto de vista pragmático, ela estava certa. Ela queria se alinhar com o governo federal, porque o governo do Estado ia mal das pernas. Então, ela tinha que sair do partido de Zé Agripino e se filiar a um partido mais, digamos assim, aceitável para o petismo, que era o PSD na época. Só que Robson Faria foi mais rápido que ela, pegou o PSD, e esse é um dos fatores que eles romperam. Outubro de 2011, Rosalba já estava rompida com o seu vice, Robson Faria. Porque ela queria se alinhar ao governo federal. E ela tentou conviver bem. Vários ministros de Dilma vieram ao Rio Grande do Norte durante o governo de Rosalba. Do mesmo jeito que vários ministros de Bolsonaro vêm ao governo de Fátima, no governo de Fátima atualmente. Beto Rosado era da base de Dilma, mas quando ele viu que ela ia cair, ele demorou um pouco para se posicionar, mas no fim se posicionou a favor do impeachment, porque o eixo do poder tinha mudado naquele momento. Então, os Rosados sempre se alinham ao governo federal. Beto Rosado é da base do presidente. Se tivesse Haddad lá, eles estavam na base também. Ele é estilo Silvio Santos, né? Está tentando pousar de estadista, afagar os bolsonaristas também, mas Rosalba de estadista não tem nada. Rosalba não dialoga com ninguém. Agora, como Isolda deu aquele discurso dizendo que Bolsonaro não era bem-vindo, e está se desenhando uma polarização entre Rosalba e Isolda, pelo menos há um esforço aí por parte de ambas para polarizar, já que se criou-se uma rivalidade, de uma forma ou de outra. Rosalba pegou o vácuo da declaração que irritou os bolsonaristas da cidade e algumas pessoas também não bolsonaristas. Ela pegou o vácuo ali para se posicionar no oposto, para agradar os bolsonaristas e as pessoas que não gostaram
no discurso de Isolda. Então, Rosalba está sendo esperta. Mas tem um outro problema. Quando ela se posiciona assim, tentando agradar o presidente, afagar o bolsonarismo, o pessoal da periferia não gosta de Bolsonaro. Então, ela mostra um distanciamento do pessoal da periferia. Então, eu estou dando todo esse contexto para mostrar que Rosalba está fazendo o que os rosários sempre fizeram, se alinhar com o governo federal. E ela está afagando o bolsonarismo. Na verdade, inclusive, você citou esse caso aí da Isolda, de falar que o Bolsonaro não era bem-vindo em Mossoró, foi interpretado de diversas formas. Alguns bolsonaristas disseram que Isolda não era dona da cidade, para dizer quem era bem-vindo e não era. Os rosalbistas também. Evidentemente que essa não é a mensagem, né? Porque se você tiver dois neurônios que possam fazer uma sinapse, você vai entender o que ela quis dizer é que o não bem-vindo é sobre as ações de Bolsonaro para a cidade. Então, quer dizer, quando se fala no desemprego, na alta do gás de cozinha, na saída da Petrobras da cidade, onde Bolsa Família. Bolsa Família, esses fatores que vêm direto do governo federal para cá, redução de bolsa de pesquisa aqui para a UFESA, quando fala de coisas desse tipo, aí sim se fala se ele é ou não bem-vindo. É como se você fosse receber na sua casa uma pessoa que fica lhe maltratando. Então, agora é essa a questão. Não é que ela é dona da cidade. Então, isso ficou muito claro no que ela quis dizer de uma forma bastante simples ali, mas, evidentemente, a gente sabe que os bolsonaristas não querem entender. Né? Por mais que você explique, eles não querem entender. E agora você vê como é a questão... São brutais na hora de responder. Olha como é a questão. Quando Isolda disse que Bolsonaro não era bem-vindo, disseram que ela não era dona da cidade. Mas Rosalba falou que todos são bem-vindos. Isso para contribuir com Mossoró. Então, Rosalba pode falar, mas Isolda não pode. Então, isso é um argumento que é desonesto e irracional. Ambas podem avaliar se Bolsonaro é ou não bem-vindo. Ambas podem. Tanto Isolda como Rosalba. Eu não vejo... É uma avaliação delas. Claro, eu não vejo nada demais que uma diga uma coisa, eu diga outra. Claro, Bruno. É claro que é uma frase simples, mas que ela traz todo um contexto. É claro que se Rosalba diz que ele é bem-vindo, ela está no contexto de uma autoridade da cidade que foi escolhida pela população para dizer isso. Agora, se Isolda diz que ela não é bem-vinda, também como uma autoridade constituída, ela é deputada estadual da cidade, do estado e também representando a cidade, ela pode falar sobre isso, representando aquele povo que votou nela, que sabe que Bolsonaro vem agindo contra esse povo. Então, são duas lógicas de ver. Pois é, Rosalba é prefeita de Mossoró. Ela tem a obrigação de receber o presidente. Ela tem que estar presente. Ela tem que tentar encontrar isso aí, uma oportunidade. Ela está certa. Rosalba está certa. Ela tem que tratar, aproveitar a oportunidade, tentar criar laços com o presidente. Isolda é uma adversária do presidente, então ela vai dizer outra coisa. Já Fátima Bezerra não pode dizer o que Isolda disse. Fátima Bezerra é governadora. Tem que vir aqui receber o presidente. Não gosta dele? Não gosta. Liturgia do cargo. É verdade. É uma relação institucional no momento. E é verdade que a relação aí é institucional. Evidentemente. É institucional. O governo federal, Bolsonaro não vem aqui simplesmente para dar um abraço em Fátima Bezerra. Essa não é a finalidade. A finalidade é institucional e outra coisa. Mesmo a contragosto, ele precisa atender às reivindicações e às demandas dos entes federativos, até quando é contrário do ponto de vista ideológico. Né? É uma obrigação. Então, Fátima está fazendo o correto. Agora, o problema é que a gente caiu num campo da irracionalidade em que ninguém consegue avaliar as coisas dentro dos seus quadrados. Uma deputada pode dizer isso. A prefeita não pode, a governadora não pode. É diferente, os lugares de fala de cada uma é diferente.
Fafá era do DEM. Quando o Lula veio aqui inaugurar a UFESA, que um jornalista local apelidou de muro, se todo muro fosse igual a UFESA, né? Tem gente que quer ironizar, acaba dando um tiro no pé. É verdade. Teve quem falou que foi um muro, né? Figura obscurantista da nossa imprensa que contra alguns jornalistas de cativeiro falaram que Lula vinha inaugurar um muro e ele disse que não vinha inaugurar muro, ele veio derrubar o muro do descaso. Né? Quando o Lula veio inaugurar o FESA, Fafá Rosado estava lá. Ela não era aliada do Lula. Era obrigação dela estar. Parabéns para Fafá. Do mesmo jeito agora. Fátima tinha que estar aqui, tinha que acompanhar a agenda. Inclusive, eu vi no blog de Thaisa Galvão que o presidente vai entregar um helicóptero ao governo do Estado. Imagina, um equipamento importantíssimo. Isso. Então, é obrigação dela. Eu não vou ficar aqui, vou dizer que Fátima é estadista por causa disso, não. Isso é obrigação. Verdade. Os políticos têm que agir com maturidade. Engolir sapo é da política. E ainda não precisa gostar de Bolsonaro, não. Eu também não gosto dele, não. Bruno, desculpa eu interromper, eu só queria fazer uma outra observação com relação à declaração de Rosalba. Só um negócio. Eu não suporto Bolsonaro, certo? Eu tenho aversão a Bolsonaro. Mas eu não vou cobrir a agenda dele amanhã por isso. Não vou cobrir porque é meu horário, vai coincidir com o meu horário de trabalho na UERN. E eu já fiz umas trocas de horário com meus colegas, eu não posso fazer de novo. Certo? Não tem como eu fazer. Está explicado. Está justificado. Eu não vou por causa disso. É meu horário de trabalho na UERN. Está justificado, mano. Aí, segundo a postagem de Rosalba, também ainda explicando falando da visita do Bolsonaro, do presidente, ela diz o seguinte, na nota do Vonúvio. A chefe do Executivo moçorense comentou ainda sobre a oportunidade que terá de conversar com o presidente sobre o Pacto Federativo. Aí ela diz, vale salientar que de cada tributo que nós cidadãos pagamos no atual Pacto Federativo, mais de 50% fica com o governo federal, 26% fica com os governos estaduais e uma ínfima parte fica nos municípios, que é onde está a vida das pessoas e também suas necessidades mais urgentes. Logo, o meu papel de prefeito é consciente dessa realidade, trabalhar em conjunto e parceria com todos, principalmente com a presidência da República do meu país. Quando procuramos parcerias e projetos, estamos, na verdade, beneficiando as pessoas, cumprindo nosso papel e é assim que receberei o presidente. Ela vai tentar falar sobre pacto federativo, Bruno. Assim, eu não sei de que maneira isso tem algum efeito, realmente. O que ela vai pedir? Uma fatia maior? Né? Isso não teria que passar pelo Congresso para ver umas questões nessa discussão. Bolsonaro ele não é muito afim de dividir o bolo orçamentário, não. Você está vendo a briga aí com a Assembleia, com o Congresso, com relação ao orçamento impositivo. Ele já está subjugando o Congresso nos protestos do dia 15, dizendo que era melhor o Congresso rever essa questão do orçamento, porque a população não gosta do dinheiro com os deputados. Então, aí Rosalba vai falar sobre pacto federativo no momento que Bolsonaro não quer dividir o bolo. Olha, Bolsonaro, ele foi eleito dentre alguns discursos, ele tinha uma frase de efeito que era mais Brasil, menos Brasília, que era dividir mais os recursos. Era o proposto. Mas nenhum presidente, quando chega lá e senta na cadeira, quer abrir mão de dinheiro. Dinheiro é poder. Então é difícil os presidentes abrirem mão dos recursos. Pois é, então aí entra essa discussão assim, como é que vai discutir o Pacto Federativo nesse momento? Não sei de que maneira a Rosalba vai falar com o presidente sobre esse assunto, mas no momento que está havendo um embate entre o Congresso, que não apoia o Bolsonaro, e principalmente agora com essa questão do orçamento positivo, que agora está pedindo para rever, e os protestos do dia 15, que tenta pressionar o Congresso e o Supremo. Pois é. Ô Bruno, você, falando sobre essa questão de orçamento, você mostrou esse tweet aqui para mim, logo antes, nos bastidores aqui do programa, do Aldemir Freire. Aldemir. Apertem o cinto.
Previsão do Fundo de Participação dos Estados para março é de queda de 11,2% em relação a março do ano passado. Para o RN, já caiu 24 milhões na primeira parcela e cairá mais 13 milhões na terceira, queda de 37 milhões. Ou seja, o orçamento não está vendo produção econômica, por consequência, não está vendo imposto, não está vendo arrecadação. A União não está conseguindo cumprir os acordos do Pacto Federativo da mesma forma e do mesmo tamanho como antes. E quem está sofrendo os estados agora com redução no fundo de participação, Bruno. Olha, esse tweet de Aldemir me deu calafrios. Mas é uma perda assustadora. São 37 milhões, somando os 24 milhões que já vem desde janeiro, mais 3 milhões agora com a redução, com essa situação. O secretário Aldemir Freire, ele sempre passa muita informação pelo Twitter. Eu fiquei chocado, fiquei preocupado, porque isso pode refletir nos salários que já estão atrasados, que tem greve dos professores, o governo está tendo dificuldade para negociar, o governo já deixou claro que o impacto é de 300 milhões, e sem aquele dinheiro extra do Fundeb, que o governo tem para receber, não vai conseguir aplicar o aumento esse ano. Então, tem muita água para rolar por debaixo da ponte. Eu temo muito que os salários voltem a atrasar esse ano. Eu não tenho nenhum otimismo em relação à questão salarial do governo. Pois é, Bruno. E ainda falando sobre orçamento, Bruno, saiu na Folha de São Paulo de hoje, com o título, deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar com os queridos. Diz o seguinte aqui. Provocado por Bolsonaro, Congresso racha e discute dividir verbas só após atos de domingo. Ou seja, naquela briga, Bruno, naquela briga, naquela tentativa de equilibrar forças, o Congresso agora já está pensando em rever o orçamento, depois que Bolsonaro encostou o Congresso contra a parede, usando os protestos de domingo como um instrumento de ameaça. Então está aqui, ó. Um racha entre partidos de centro ameaça deixar para depois das manifestações do dia 15 de março a análise dos textos enviados pelo governo Bolsonaro para a divisão do chamado orçamento impositivo. Nesta terça-feira, as tentativas de aprovar os projetos de lei sobre a divisão dos recursos federais fracassaram. O controle do dinheiro público motivou mais uma crise entre Planalto e Congresso. Bolsonaro ele tem esse perfil dele autoritário, né? Então, por ele governaria sozinho, sem Congresso. E ele joga a população contra o Congresso também, né? Contra os deputados, de forma a querer que ele tome conta sozinho do orçamento, não é, Bruno? Ele tem tentações golpistas. Isso aí é fato. O presidente da República tem tentações golpistas. Até aqui, as instituições, mesmo sendo um pouco acovardadas, elas têm segurado o ímpeto golpista do presidente. No entanto, ele segue testando para ver até onde vai dar. Então, vamos aguardar os próximos passos. O presidente quebrou um acordo e as pessoas precisam entender. Acordo pertence ao processo político. Acordo não é corrupção. Botem isso na sua cabeça. Corrupção é quando você paga alguém para fazer um acordo com você. Quando se monta um acordo legítimo entre representantes do povo, você não pode classificar como corrupção. Só que criminalizaram a política de uma forma que tem gente que pensa que acordo é corrupção. Verdade. E agora também, Bruno, você falou essa questão aí essas tentações golpistas do governo Bolsonaro, ditatoriais. Agora ele falou recentemente, isso acho que foi ontem, ele falou que a eleição dele foi fraudada. E o João Dória, governador de São Paulo, disse, se foi fraudado, então eu faço uma nova eleição, peço uma nova eleição aí. Né? Porque ele disse que tem provas. Pois é. Não foram apresentadas, coloca o poder judiciário em dúvida, né? Você sabe que isso aí é suficiente para o impeachment. Bolsonaro, na verdade, ele está acumulando uma
série de crimes de responsabilidade desnecessários, que pode lá na frente resultar num processo de impeachment. Pano para manga tem, são vários. Basta um presidente da Câmara que não goste dele, que não tenha a paciência que Rodrigo Maia tem, para abrir um processo de impeachment. Verdade. É só o que está faltando. E com a economia descendo na ladeira, porque só quem vive no mundo da lua e nas bolhas sociais vai achar que a economia está bem. Não está, a economia está um desastre. Ah, o emprego na informalidade, gente, não é bom. E a gente tem que parar com essa lógica escravocrata de que é melhor estar trabalhando de Uber ou de entregador de comida do que estar desempregado. Isso é uma visão escravocrata do trabalho, das relações de trabalho. Daqui a pouco as pessoas vão dizer que é melhor estar trabalhando por um prato de comida do que estar desempregado. Do que ficar com fome, né? É uma lógica escravocrata, gente. A gente tem que pensar grande. As pessoas têm que ter têm que ter seus direitos. Então vamos parar com essa visão escravocrata das coisas e tratar de forma mais racional. Eu estou sempre batendo na tecla. Vamos tratar de forma racional. Você quer identificar uma pessoa não racional? É quando ela não tem capacidade de ponderar. Veja, agora há pouco eu falei, mostrei todo o histórico dos Rosados de relação próxima ao presidente de plantão, mas no fim eu fiz a análise política, que a prefeita estava fazendo um afago, mas no fim eu mostrei que ela tinha razão, que era o papel dela, ela tem que receber o presidente. Então isso é uma análise racional, eu sou um crítico da prefeita. Então eu elogiei mais a prefeita do que a Fátima Bezerra, que é uma governadora com quem eu tenho um alinhamento ideológico, eu simpatizo com a visão ideológica dela. Eu trabalho aqui com transparência. Do mesmo jeito que eu chego aqui e digo que a proposta da governadora para os professores é pífia. Então, isso é um trabalho de raciocínio objetivo. Isso é uma forma de fazer análise de forma racional e não com fígado. A governadora fez uma proposta pífia para os professores. Então, a gente tem que ter essa capacidade de ponderar, mesmo com quem você discorda. Não é porque você discorda que está tudo errado. Você tem que ponderar. Cara, isso aqui pode ser levado em consideração. Então, quando eu vejo que alguém não tem capacidade de ponderar, ela perdeu a racionalidade. Então, é isso que eu reforço para vocês. Vamos observar os fatos de forma racional. Ô Bruno, vamos entrar nos últimos assuntos aqui do programa. Você disse que tinha um tema em especial? Sim, eu queria falar... Além do queria falar da Previ. A prefeitura fez um novo parcelamento da Previ. Não passou pela Câmara. Não foi discutido com o Conselho. Funcionários membros do Conselho me procuraram para dizer que não houve discussão. Apenas falaram que o parcelamento era inevitável. Na reunião seguinte, já chegou com o parcelamento assinado para comunicar. Eles foram comunicados quando o negócio já estava feito, ou seja, não houve discussão. William, a dívida patronal da prefeitura é de 30 milhões no Previ. Tudo da gestão de Rosalba. Rosalba está parcelando no Previ pela terceira vez. Ela não pagou um centavo de agosto a dezembro. Se você pega, são 5 meses de atraso. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Mas o ano inteiro de 2019. São 17 meses de atraso da prefeita com os servidores, das obrigações patronais. E agora ela divide em 60 parcelas, ela atrasa os outros parcelamentos, diga-se de passagem, e assim, o Previ ele tá caminhando para insolvência. Vai terminar igual o IPERN. Então assim, Rosalba já tem as digitais na quebra do IPERN e vai botando as digitais dela na quebra do Previ. Beleza, Bruno. Tem mais alguma coisa? Eu fiquei sabendo que na Câmara ela sofreu uma derrota, né? Sim, ontem ela sofreu uma derrota também na Câmara Municipal.
A grande vitoriosa nesse processo foi a presidente da Câmara, Isabel Montenegro. Ela está meio distanciada de Carlos Augusto, faz 3 meses que eles não conversam, segundo ela tem se queixado nos bastidores, e ela impôs ontem uma derrota à prefeita Rosalba Ciarline. Ela se articulou, mandou um recado para o rosalbismo, que dentro da Câmara ela ainda tem força. Agora, ela tem razão em estar desconfiada, não só porque faz 3 meses que ela não é recebida pelo líder do rosalbismo. Ela está tendo a reeleição dela de vereadora inviabilizada, ela vai ter que sair do MDB. Olha, uma pessoa que é presidente da Câmara, que tem um poder maior do que os outros vereadores, ela não consegue montar uma nominata no MDB. Partido que tem dinheiro, tem tempo de TV, tem uma série de atrativos para um candidato. Ela, no MDB, que tem um bom fundo partidário, ela não consegue montar uma nominata. Ela talvez tenha que sair do MDB. E, além disso, ela corre outro risco de não ser presidente da Câmara mais uma vez. Porque uma das prioridades do rosalbismo é eleger Alex Moacir para ele ser o próximo presidente da Câmara Municipal. Tudo, no cenário ideal do rosalbismo é ela reeleita, Alex Moacir reeleito, Alex Moacir presidente da Câmara Municipal. Essa é a estratégia do rosalbismo. Beleza, Bruno. Então, queridos, vamos encerrar por hoje o programa Foro de Moscou. A gente volta a pedir os likes, o compartilhamento e também que todos se inscrevam no canal. Temos livros para sortear para vocês, os primeiros 1000 inscritos. E depois outras promoções virão. Está aí, Bruno, mostrando novamente. Isso é importante que a gente possa iniciar também as nossas transmissões ao vivo. Amanhã, quinta-feira, nós voltaremos também com novos temas, também cobrindo, acompanhando aí o que o noticiário já está falando com relação à vinda do presidente Bolsonaro a Mossoró. Até amanhã, Bruno. Valeu, William. Você não deixe de curtir, dedinho para cima se gostar, dedinho para baixo se não gostar. Comente e ative o sininho, que é fundamental para quando o programa for atualizado. Conto com a audiência de vocês. Até lá.